Agora estamos ok, então agora eu estou ao vivo. Muito bem, então a gente está falando sobre discipulado, apresentar Jesus às pessoas. Que caminho é esse que o Jesus chama a gente para viver? E para a gente fazer essa reflexão, para a gente pensar nessa comissão, eu quero te convidar a ler no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nós leremos até o versículo 10. Atos 3, nós leremos do 1 ao 10. Leamos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Oremos. Senhor Deus de graça e bondade, nós estamos na sua presença mais uma vez. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, ao teu povo. Fala, Senhor, ao meu coração. Nós ansiamos por ouvir a tua voz. Que não sejam, Senhor, somente palavras humanas, mas que a nós nos chegue nessa noite palavras de vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa, essa história talvez é uma história que você conheça bastante, que você já tenha ouvido, a história de Pedro e de João. E uma coisa não há dúvida para nós, quando a gente lê esse texto, o texto começa dizendo isso: aqueles homens eram homens piedosos, eram homens de oração, eram pessoas comprometidas com a sua vida espiritual. O texto nos diz que eles oravam 3 vezes ao dia no templo. Há o costume dos judeus de parar algumas vezes no dia, religiosamente, para a oração. A gente às vezes é tão displicente com a nossa vida de oração, a gente às vezes ora quando dá, não é isso? A gente acordou atrasado, sai sem orar. Às vezes a gente chega de noite meio: Senhor, o Senhor sabe que eu estou muito cansado, então, obrigado por tudo, me abençoa. Às vezes a gente leva a nossa vida desse jeito displicente. Esse não era o caso de Pedro e João. O texto diz que eles iam constantemente, diariamente, eles iam ao templo orar. Mas, ainda que eles fossem pessoas muito religiosas, ainda que eles fossem pessoas muito piedosas, ainda que eles fossem pessoas muito dedicadas à oração, ao cultivo da sua vida espiritual, ainda havia muita coisa que precisava ser transformada nas suas vidas. Pedro e João eram seguidores de Jesus, tinham caminhado com Jesus, tinham uma vida de piedade, mas ainda precisavam de transformação. Então, a gente pode ver, o texto diz que, além de Pedro e João nessa história, a gente tem também uma outra figura, esse homem que ficava esmolando na porta do templo. O texto diz, havia um coxo que era levado diariamente à porta para pedir esmolas. Esse é o cenário que está diante de nós. E quando a gente olha para essa história, que é uma história de constância, é uma história de cotidiano,
é uma história de repetição, porque diz que esse homem era levado diariamente à porta do templo. E diz que Pedro e João iam diariamente orar. E esse templo é um templo que Jesus também foi muitas vezes orar. Uma coisa que ficou aí para nós, que ficou para mim, que eu quero trazer para nós, uma pergunta é: por que Jesus não curou esse homem antes? Esse homem já estava há anos sentado na porta desse templo. Jesus não estava mais presente. A gente está em Atos, vocês lembram, né? Jesus já ressuscitou, já foi assunto ao céu e os discípulos estão ali. Mas Jesus se encontrou muito provavelmente com esse homem. E Pedro e João provavelmente já tinham também se encontrado com ele outras vezes. O texto diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso significa que eles estavam indo ao templo mais ou menos às 3 da tarde. Ou seja, isso pode também mexer com a nossa imaginação, intrigar a gente, porque eles iam diariamente e eles já tinham ido provavelmente umas 2 vezes ao templo nesse dia. Essa já seria uma terceira vez. Naquele mesmo dia, eles já deviam ter ido umas 2 vezes, provavelmente, na primeira, na segunda, agora já era a terceira vigília. E eles passaram pelo coxo algumas outras vezes. Mas também não curaram o coxo. Talvez eles tivessem ido às 9 da manhã, depois eles tivessem ido ao meio-dia, e agora às 3 da tarde era talvez o terceiro encontro, né? Eles estavam indo para as suas orações diárias. E a gente se pergunta, por que só agora Pedro e João param para falar com o coxo? Por que eles não pararam às 9? Por que não pararam ao meio-dia? Pelo jeito que a gente lê o texto, parece que Pedro e João nunca tinham visto aquele homem. E eu fiquei imaginando que é como na nossa vida, muitas coisas do nosso cotidiano se tornam como cenários. Já percebeu? Que às vezes uma coisa nova te choca quando você passa pela primeira vez. Mas tem vezes que aquela coisa fica tão constante que você passa por ela e você já não se dá conta que ela está ali. A gente percebe na nossa cidade que aumentou muito o número de pessoas que estão em situação de rua. Isso às vezes vai se tornando cenário. A gente vai se habituando com essa imagem e às vezes ela não nos choca mais, não nos incomoda mais profundamente. E eu acho que talvez isso tenha acontecido um pouco com Pedro e João em alguns outros momentos. Mas eu queria pensar com você nessa noite que esse homem, ele vai simbolizar para nós todas as pessoas que a igreja precisa alcançar com a mensagem da salvação. E Pedro e João, a igreja, que são comissionados, né? São as pessoas comissionadas por Deus para levar essa mensagem de salvação. Aconteceu que nessa vigília, nesse momento da oração, aqueles homens mais do que passaram pela pessoa moribunda que estava lá. Aconteceu um encontro que foi mais significativo. E por causa do encontro e do encontro significativo, aconteceu a conversão. E a narrativa que a gente leu de Lucas deixa claro que a conversão não aconteceu só com a pessoa que estava ali precisando de Jesus. A conversão aconteceu com aqueles que tinham Jesus para levar para aquelas outras pessoas. E eu queria que a gente pensasse um pouco isso, sobre esse processo tão bonito e tão importante de conversão que a igreja precisa viver para levar Jesus às pessoas que precisam. E eu queria pensar com você, olhar com você para esse movimento desse texto, pensando na conversão que precisou acontecer nos olhos daqueles discípulos de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, lá nos primeiros versículos, a gente vai perceber que alguns verbos saltam repetidamente. A gente tem olhar, fitar, ver. Eles aparecem de forma insistente. E se a gente soubesse
que Lucas era um escritor assim, não muito estudado, alguém, né, mais inculto, alguém que escreveu assim de forma descomprometida com algo mais significativo, a gente pudesse pensar até que foi um erro de Lucas repetir tantas vezes a mesma coisa. Mas sendo Lucas esse homem culto, esse homem douto, esse homem que tinha acurada dedicação na escrita do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, a gente então percebe que houve uma intencionalidade de Lucas a usar essas palavras de forma repetida. Vendo o coxo, a Pedro e João que estavam no templo, é assim que o texto diz. O coxo viu que eles estavam passando ali, como o coxo viu todas as pessoas que iam entrando. E o coxo olha de uma maneira meio displicente para Pedro e João. E essa maneira, né, esse tipo de olhar, um olhar que vê, mas não vê muito, vê, mas não vê profundamente, muitas vezes é o olhar com que a igreja olha para o mundo. E também, não é raro, é o olhar que o mundo olha para a igreja. Esse olhar descomprometido. A gente muitas vezes como igreja olha para o mundo, e a que mundo a gente vai pensar direitinho, né? O que é esse mundo? Mas a gente olha para o mundo de maneira displicente, de forma que a gente passa por cima dos nossos campos missionários cotidianamente e não percebe as oportunidades, os desafios, as coisas que Deus tem entregado nas nossas mãos. Quais são as pessoas necessitadas do amor de Deus que nós encontramos e que nós vemos de forma displicente? Todos os dias a gente passa por eles e a gente quase não nota. E a gente faz isso por muito tempo. Às vezes um amigo que só está esperando a gente fazer um convite. Às vezes um vizinho, às vezes um colega do trabalho, da faculdade, alguém que está precisando de uma palavra de consolo, alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, alguém que está precisando de uma palavra de libertação, alguém que está precisando, porque todas as pessoas precisam da salvação em Jesus Cristo. Mas nós olhamos e não vemos a possibilidade. Mas o texto diz que ao ser interpelado por aquele homem, Pedro, fitando-o juntamente com João, Pedro agora lança um olhar diferente para aquele homem. Pedro agora olha para aquele homem de uma maneira que anteriormente ele não tinha conseguido olhar. Esse verbo aqui significa olhar para dentro, ou seja, um olhar penetrante. E aí a partir disso a gente pode pensar que até esse momento o olhar de Pedro para aquele homem, ou o olhar da igreja, né, para aquele mundo, para aquele campo missionário que estava ali diante dele, foi um olhar superficial. E um olhar superficial, meu irmão e minha irmã, só vê a superficialidade. E quando aqueles homens olham para aquele coxo e veem só a superfície, o que eles encontram é um homem sujo, um homem mal cheiroso, um homem que talvez tivesse um aspecto repugnante. Quando eles olhavam superficialmente, eles não conseguiam enxergar naquele homem aquilo que de fato ele era. Mas graças ao olhar que agora Pedro lança para ele, graças a um olhar convertido, Pedro olha e vê ali uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Pedro olha e vê uma pessoa que precisa ser amada. Ele olha e vê uma pessoa digna de respeito. Ele olha e vê uma pessoa que precisa ter a sua dignidade restaurada. Quantas pessoas precisam ter a dignidade restaurada? E elas terão isso ao encontrar-se com Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispuser a ir? E como ouvirão de quem nada ouviram?
Como crerão de quem nada ouviram? E assim Pedro, olhando para aquele homem, ele diz: olha para nós. É como se aquele homem não estivesse olhando para eles, mas o olho dele estava voltado para Pedro e para João. Então o que isso quer dizer? Em geral, os olhos do mundo também são olhos superficiais para o que a igreja tem para oferecer. Com muita frequência, e por causa de uma teologia muito problemática que a gente tem, especialmente no nosso país, e os países que mais nos influenciam, a gente tem uma teologia que apresenta a igreja ou Jesus como esse lugar de buscar simplesmente as bênçãos. E as pessoas olham para a igreja muitas vezes buscando as bênçãos para si. Elas querem cura, elas querem emprego, elas querem casamento, restauração de alguma coisa, elas querem um carro, elas querem uma casa. Muitos dos pedidos são muito honrados, mas essas são as migalhas, essas são esmolas se a gente não desejar aquele que é o dono de toda a vida, aquele que é capaz de toda a transformação. E por isso então Pedro olha para aquele homem e corrige o olhar naquele momento. Pedro usa aqui o mesmo verbo que é usado no encontro de Jesus com o jovem rico. Olha para dentro de mim. Pedro convida aquele homem para não olhar mais superficialmente, mas ele convida ele para olhar de fato. E ele diz quem ele é. Ele diz: eu não sou rico, eu não tenho nada, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. E quando Pedro diz isso, ele diz sobre quem ele é. Ele diz: eu não sou especial, eu não sou importante. Não, ao contrário, eu sou aquele que negou Jesus por 3 vezes. Eu sou aquele que cortou a orelha de um oficial. Eu sou aquele que quis destruir com fogo uma cidade inteira porque eu fui contrariado. E sabe o que isso significa, minha irmã e meu irmão? Que somos eu e você também, pecadoras e pecadores. Nós não estamos ocupando um lugar especial. Quando a gente diz para as pessoas: olhe para mim, a gente não está dizendo que nós somos perfeitos. Nem queremos vender uma imagem de falsa santidade, mentirosa, hipócrita. Não! A gente está assumindo que sim, nós somos pecadoras. Nós somos pecadores. Constantemente precisamos ser perdoados. Constantemente precisamos pedir perdão. Constantemente precisamos renovar os nossos caminhos, converter os nossos olhos, porque olhamos impuramente, porque desejamos impuramente, porque trilhamos os caminhos do nosso próprio desejo, do nosso próprio ego. Pedro diz isso: eu não tenho nada, eu não tenho nada, de mim mesmo eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente precisa reconhecer a nossa fragilidade para que a gente viva um discipulado comprometido. E eu me emociono porque as últimas semanas não foram fáceis. Também. E às vezes a gente, na condição do pastoreio, precisa parecer muito forte. Mas a gente também se fragiliza. Mas na nossa fragilidade, o Espírito Santo nos renova, nos capacita, nos anima e nos chama a viver novidade.
nos chama a nos converter mais uma vez, nos chama a converter os nossos olhos, que talvez estejam mais uma vez na superficialidade. Como Pedro e João, nós somos desafiados a viver esse discipulado, levar Jesus às pessoas, apresentá-lo às pessoas, mas para isso é preciso que o nosso olhar seja convertido, pessoalmente e como igreja, fitar as pessoas e perceber de fato quem elas são, convidá-las a olhar atentamente para nós também. Eu falei de manhã lá na praia e repito, acho que eu já falei isso aqui uma vez também. Tem um rapaz em Xerém, eu não sei nem se tem ainda, mas já teve. Lá em Xerém, lá onde o mundo começa, vocês lembram? Que na época que eu era de uma igreja mais pentecostal, né? Aí tinham muitas vigílias e na vigília ele gritava assim, lá do fundo do banco, ele sentava nos últimos bancos. Ele era um moço que tinha uma deficiência e aí ele gritava assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Ele fazia isso durante a vigília muito alto, sem microfone. Sentado lá no fundo, ele dizia essas palavras. E no meio das orações, no meio dos movimentos, ele gritava isso de tempos em tempos. E eu fico pensando, né? Aquele moço talvez nem tivesse muita noção, e ele estava ali na sua pureza falando aquilo. Mas muitas vezes eu e você fazemos isso. E a gente diz, não olha para mim não, olha para Jesus, como uma forma de escapar da nossa responsabilidade. Eu preciso dizer como Pedro, olhe para mim. É preciso coragem para dizer como Pedro, olhe para mim. Assumir quem você é no reino de Deus. Assumir o seu lugar, a sua posição. A gente está nesse movimento de se mobilizar nos pequenos grupos. E esse mês de junho todo a gente tem falado sobre isso. A gente tem assumido um desafio como família. A pastora André assumiu no começo desse ano? Final do ano passado, começo desse ano? Começo desse ano. E nós como família vamos abrir a nossa casa para viver também os pequenos grupos. Esse é um desafio para nós como igreja. Por que a sua casa não é um lugar de acolhimento dos pequenos grupos? Porque os seus vizinhos não são convidados a olhar para você, para a sua vida e ter a experiência de conhecer Jesus. Como virão, se não há quem pregue? Há um convite do Senhor para nós, de sermos corajosas e corajosos e dizer, olhe para mim. Agora, se eu fizer uma vida fake, vai ser muito difícil. Eu preciso ser honesta. Você precisa ser honesta e honesto. E aí, o nosso olhar vai se convertendo. Mas se converter o olhar é algo imprescindível para o discipulado, não é suficiente. Quando a gente olha para esse texto, depois de converter o olhar, a gente vê que ainda precisa da conversão das mãos. E eu quero convidar você para um exercício imaginativo hoje. Eu quero que você se coloque no lugar daquele coxo, daquele homem que era deficiente. Coloque-se no lugar dele e se imagine Pedro te chamando. Ele vai dizer para você agora, Pedro, escuta aí, ó, imagina. Levanta-te e anda. O que você responderia para Pedro? Meu Deus, esse cara tá doidão. No mínimo, esse cara pirou. Ele não percebeu, ele não se deu conta de que eu nasci com uma limitação física, que eu nasci com essa deficiência. Se fosse eu, possivelmente ia responder assim. Fala, cara, ainda mais que eu sou teimosa, não levanto nada. Quero ver quem me faz levantar daqui. Vai me tirar do meu lugar, que eu estou organizada, pegando a minha esmola, para o final do dia eu me organizar, só para bagunçar com o meu dia. Vou nada.
E talvez a gente continuaria ali sentado, vivendo a nossa vida, esmolando. Eu penso que só as palavras não foram suficientes. Quando Pedro se dirige para aquele homem, ele precisa ser mais radical. E o texto diz que, tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. E essa expressão, mão direita, ela é carregada de muitos significados na tradição bíblica. A mão direita você reserva para as pessoas mais honradas, para aquelas que você tem em maior conta. E eu fico imaginando, né, que para levantar uma pessoa deficiente, de nascença, que não andava, não era só uma mãozinha assim, ó, gente. Não é só pegar na mão e levantar. Pedro precisou se abaixar. Pedro precisou abraçar. Pedro precisou chegar perto. Sentiu de perto o cheiro. E precisou sustentar aquele homem por algum momento. Levantar essa pessoa exige um comprometimento do corpo inteiro. E aí, isso também traria outra indicação para a gente. Que a partir de agora, Pedro e João estavam contaminados, impuros. A religião, né, daquele momento considerava ritualmente que aquelas pessoas que tinham alguma deficiência, elas eram impuras. E por isso elas eram impedidas de entrar no templo. Elas ficavam na porta. Elas não podiam entrar. E era por isso que o coxo ficava lá. E a religião também considerava as pessoas que os abraçavam como impuros. E é aqui que a gente contempla a maravilhosidade do Evangelho. Porque quando a igreja estende a mão para aquele homem, para o mundo, para as pessoas que precisam, e o mundo estende a mão para a igreja, algo ali acontece de transformação. O C.S. Lewis, ele fala que o cristianismo é a história do Deus verdadeiro que desembarcou, que aportou na história e que nos convida a todos a uma grande campanha de sabotagem desse mundo. E eu fico pensando nesse encontro, como esse encontro é um encontro de sabotagem da religião, da estrutura estabelecida. Aqueles homens sabotam aquilo tudo ali. E a gente imagina essa cena, quando os olhos e as mãos se convertem e eles vão para o discipulado na prática, a gente manifesta uma grande densidade do reino de Deus. Algo muito poderoso acontece. É a manifestação do reino aqui e agora. Não é sobre religiosidade, não é sobre cumprir o que determina a lei. Ao contrário, muitas vezes é sobre descumprir o que determina a lei. É comprometer-se em tocar, é comprometer-se em abraçar, em cuidar, em amar. E isso soa aqui como uma profecia da consumação do reino de Deus. E de mãos dadas, nesse discipulado, acontece um movimento de total transformação. E por último, a gente vê então a conversão dos pés. Lucas conta que logo os pés e os artelhos do homem que estava sentado se firmaram. E ele andou. E ele entrou com eles no templo. E o texto diz que andando e saltando e louvando a Deus. E essa, meu irmão e minha irmã, é a missão da igreja. Isso é o que o discipulado de Jesus nos chama para fazer. Ajudar as pessoas a se colocarem de pé novamente. Ajudar as pessoas a resgatarem a sua dignidade. Ajudar as pessoas a serem capazes de andar pelos seus próprios pés. Discipulado, quando a gente fala aqui na nossa igreja, não é sobre carregar as pessoas. Quer seja com paternalismo, quer seja com uma repressão moralista, com o controle do outro ou da outra, como talvez a gente já tenha tido experiências em alguns outros lugares.
Antes, o papel do discipulado é ver as pessoas amadurecendo na sua fé, é livrar as pessoas dessas superstições, é ver as pessoas entrando pelos seus próprios pés na presença de Deus. Esse é o chamado do discipulado de Jesus. Chamar as pessoas para autonomia, para vida abundante, uma vida de responsabilidade. E a gente nota que esse homem não entra no templo louvando a Pedro e a João, porque os apóstolos não anunciaram a si mesmos. Eles revelaram ali o olhar amoroso de Cristo. Eles estenderam ali os braços acolhedores de Deus. Eles converteram ali os pés daquele homem a Jesus, para que ele saltasse na presença do Deus que tudo pode. O texto começa falando que aqueles homens foram ao templo à hora nona para orar. A oração aqui é moldura, né? E a missão começa e termina com oração. E é por isso que a gente tem orado nesse sentido. A gente tem orado pela conversão do mundo. A gente tem orado pela novidade de vida das pessoas. A gente tem orado pela conversão da igreja. Na semana retrasada nós falávamos sobre isso, pensando no censo, e como as pessoas estão decepcionadas com a igreja, com a postura que a igreja tem tomado. Como diferente de Atos 2, as pessoas não simpatizam com a igreja, e as pessoas que estão dentro da igreja têm se afastado, porque têm se envergonhado de tantas posturas. Então nós oramos pela conversão da igreja e pela conversão do mundo. Mas aquela pergunta que nos intrigou no começo, ela volta. Jesus não curou aquele homem antes. Por quê? Jesus certamente não precisava de ter os olhos convertidos. As mãos, os pés. Jesus provavelmente não curou todos os enfermos que ele encontrou. Como ele também não alimentou a todos os famintos, nem evangelizou todos os povos. Tampouco Pedro e João o fizeram. Porque a missão de Deus, como a gente compreende, é o que Cristo quer fazer com a nossa colaboração. Curar aquele homem da porta formosa do templo era uma tarefa que cabia a Pedro e João. E Jesus não fez no lugar deles. Da mesma forma, Pedro e João também não evangelizaram todas as pessoas e nem curaram todas, mesmo depois de terem vivido essa conversão tão significativa. Ah, minha irmã e meu irmão, muito trabalho a ser feito. Há muitas pessoas à porta do templo. Há muitas pessoas no nosso caminho. Há muitos desafios que o Senhor entregou para mim, mas há outros que Ele entregou só a você. Ninguém vai fazer o que Deus entregou a você no seu lugar. Então a gente só pode cumprir a nossa missão, participar verdadeiramente da Missio Dei, se a gente se converter integralmente, sabe? Da cabeça aos pés. E aqueles que recebem essa revelação e confiam, a sua vida a Jesus, se tornam discípulas e discípulos e recebem essa missão. E se o próprio Pedro e João precisavam, dessa conversão, quem dirá eu? Quem dirá cada um de nós? E eu queria convidar você para um exercício nessa noite.
de pedir ao Senhor em oração. Se você deseja, é claro, ganhar novos olhos, novas mãos, novos pés. Se você deseja ganhar um novo coração, novamente, eu quase nada posso dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a porção do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba a transformação que você precisa. Receba o encorajamento que você anseia. Receba a força, o renovo. Receba a transformação. Receba novos pés, novas mãos, novos olhos, novo coração. E seja instrumento da graça de Deus, onde você for. Essa é a oração que eu faço nessa noite. Te convido a fazer comigo. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos na sua presença, Senhor. E nós te louvamos. Obrigada, Deus, por esses tempos tão especiais que o Senhor tem nos chamado ao despertamento, nos chamado a uma vida nova, nos chamado a um novo compromisso. Senhor, eu creio, pela fé, que há algo novo acontecendo entre nós, que há algo novo, Senhor, acontecendo dentro de nós, que há algo novo acontecendo na vida do meu irmão e da minha irmã. E eu quero, Senhor, nessa noite, pela fé também, Senhor, declarar, Deus, um novo olhar para nós. Eu quero, Senhor, declarar, Senhor, novas mãos, Senhor, mãos comprometidas, novos pés, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, uma nova vida em Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos a dizer, Senhor, para as pessoas que encontramos no caminho: olhe para nós, veja em nós a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Encoraja-nos, Deus, a assumir este compromisso. Tira, Senhor, tira por terra, Senhor, lança por terra nessa noite toda a timidez, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus querido, espírito de ousadia, Pai. Lança por terra, Senhor, todo comodismo, Senhor, e desperta em nós, Senhor, a paixão por Ti, a paixão pelo Teu Evangelho, a paixão pelos perdidos, a paixão por aqueles, ó Deus, que precisam de transformação. Não permita que os nossos olhos se acostumem, ó Deus, com as lamúrias desse mundo, com os desterros deste mundo, Senhor, com a dor desse mundo, mas que ao chegarmos nos lugares, Senhor, ao chegarmos, Senhor, junto das pessoas, o Seu reino seja manifestado através das nossas vidas, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor já está fazendo, ó Deus. E eu quero, Senhor, pela fé, declarar neste segundo semestre, Deus, que se inicia, Pai, um tempo muito diferente, Deus, de expansão, um tempo muito diferente, ó Deus, de conexão, um tempo muito diferente, ó Deus, de testemunho, Pai. Nós cremos nisso, Senhor, e oramos, Senhor, pela fé, Deus, crendo no mover que o Senhor já está fazendo, Pai. Senhor, atua em nós, atua, Senhor, entre nós, atua, ó Deus, através de nós, Senhor. Nós oramos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém.